Olá pessoal, no vídeo de hoje vou mostrar para vocês esse carro aqui, Peugeot 206. Então pessoal, esse aqui é o Peugeot 206. Ele foi lançado em 98 para substituir o Peugeot 205. O Peugeot 205 era um excelente carro, só que ele já estava bastante datado. Como ele é um design dos anos 80, a Peugeot precisava lançar algum carro mais moderno para substituir ele, né? Então em 98 surgiu esse Peugeot 206. Quando ele lançou, o design desse carro era muito moderno. Não tinha outro carro da categoria que parecesse tanto um carro novo quanto esse aqui parecia. Obviamente, não foi um lançamento perfeito. Não, ele é um carro que de algumas formas ele impressionava e de outras ele decepcionava. Então, muita gente dizia que o Peugeot 205 tinha uma dirigibilidade melhor do que esse carro, por exemplo. Vou mostrar para vocês esse carro em detalhes, como eu costumo mostrar, né? E vamos falar mais sobre o modelo à medida que vemos o carro, ok? Essa aqui é a chave do Peugeot 206. É uma chavezinha bem normalzinha. Para a época mais ou menos moderna, porque já tinha os botõezinhos aqui integrados, né? Temos dois botões, um que tranca o carro e outro que destranca. Podem ver aqui que também temos o repetidor de pisca lateral. Entrando no Peugeot 206, podemos notar que essa versão em particular tem os tecidinhos da cor do carro, então o carro é azul por fora, então, e por dentro os tecidinhos também são azuis. Eu acho que isso aqui era mais específico da versão, né? Não eram todas as versões que eram assim, mas isso aqui, na minha opinião, dá um toque diferente ao carro, né? Eu acho uma coisa muito legal isso aqui. Esse carro aqui, por ser um carro do final dos anos 90 e início dos anos 2000, não temos um foco tão grande em segurança. Temos sim dois airbags, então o airbag de motorista aqui na Europa era de série, no Peugeot 206, e o airbag do passageiro era um opcional, no caso esse carro tem. Mas não temos nenhum airbag lateral, nem de cortina, nem nada do tipo. Só temos dois airbags mesmo. Aqui no banco, obviamente, todas as regulagens são manuais, né? Por aqui temos a regulagem de posição do banco. Aqui temos a regulagem de inclinação. Temos aqui os nossos encostos de cabeça que também são reguláveis apenas em altura, né? Temos aqui também essa regulagem de ponto H, em que se levantarmos isso, podemos levantar e baixar o banco. Só que é uma regulagem, eu digo que é uma regulagem de ponto H e não uma regulagem em altura, porque o banco inclina. Então, quanto mais levantado tá, parece que levanta só a parte de trás. A parte da frente meio que fica mais ou menos no mesmo lugar. Interessante também notar que nós temos aqui regulagem de altura dos cintos. Então você pode levar eles mais para cima ou mais para baixo. Esse painel aqui segue mais ou menos a mesma linguagem de design que temos lá fora. Então tudo é curvadinho, tudo é bastante suave assim. Para a época era um painel moderninho, né? Uma reclamação que existia desde a época é esse tipo de plástico usado, que é esse plástico meio rugoso assim. Pelo menos é um plástico que durou o seu tempo, entendeu? Ao contrário desse tipo de plástico aqui que é mais frágil, esses plásticos mais rugosos costumam ser mais fortes, costumam aguentar mais. De certa forma, se provou bom com o tempo, mas foi uma coisa que o pessoal reclamou quando o carro era novo, que não era tão refinado assim, né? Então aqui na porta temos o mesmo acabamento, temos uma porta que segue mais ou menos o acabamento do painel, né? Na porta não temos nenhum botão de regulagem de vidro, temos só essa maçanetinha que é bem pequenininho, bem diferente do que existia na época, né? Aqui temos o nosso puxador de porta. Aqui temos um pequeno porta-objetos embaixo. Nosso alto-falante da porta. Esse carro em específico tem regulagem manual de retrovisor. Alguns tinham regulagem elétrica, mas esse aqui só mesmo manual. E como não temos os botões de vidro aqui na porta, eles ficam aqui no console central.
do lado do motorista e do lado do passageiro. Então isso aqui meio que é uma poupança de custos, né? Porque acaba que você não precisa pôr 3 botões, 2 do lado do motorista e 1 do lado do passageiro. Você deixa os 2 aqui, cada um mexe no seu, e se o motorista quiser, ele mexe também no outro, né? Se esse carro tivesse vidros elétricos traseiros, eles ficariam aqui na parte de trás. Então, isso aqui é até bem engraçado, né? Esse carro nunca tem botões de vidro elétrico nas portas. Mais uma vez, é uma poupança de custos, mas ao mesmo tempo é uma característica do carro, né? Esse carro aqui tem regulagem de altura no volante. Só de altura, tá? De profundidade não. Mas para a categoria e para a época do carro, realmente não eram todos os carros que tinham regulagem de altura, né? Então tá até bom. Temos aqui o nosso painel de instrumentos. É um painel de instrumentos bem completo, especialmente para esse tipo de carro, né? Nós temos, obviamente, velocímetro, que marca até 210. Obviamente é igual a todas as versões, né? Temos aqui o nosso conta-rotações, que vai até 7.000, né? Com a linha vermelha aos 6.500 mais ou menos. Medidor de combustível e medidor de temperatura do líquido de arrefecimento. Se nós virarmos a chave aqui, aparece a quilometragem do carro. Então esse carro aqui está com 282.563 km. Temos aqui os nossos botões de farol. Então aqui ligamos meia luz e aqui ligamos o farol. Se nós abrirmos a porta, ele toca o sonzinho para avisar que está com o farol ligado. E aqui nós ligamos a luz de neblina. Nessa versão específica só temos luz de neblina traseira, porque era obrigatório na Europa. A dianteira não temos. Para frente liga e para trás desliga. E aqui ao lado nós temos a mesma coisa, só que para o limpador. Então temos aqui as posições, né? 0, 1, 2, 3. Para baixo ligamos apenas uma vez. Temos aqui a posição intermitente, temos a posição 1 e a posição 2. E aqui temos o limpador de vidro traseiro. E para lavar o vidro nós viramos mais uma vez. Para lavar o vidro dianteiro basta puxar na sua direção. Aqui no centro temos não diria que é exatamente um computador de bordo. Ele mostra data e hora. Se você ligar o rádio, ele mostra algumas informações do rádio. Então, no caso, vai mostrar a rádio que está sintonizada. E essa é a única telinha do rádio. Não temos uma tela específica para o rádio. Aqui embaixo nós temos nossos controles de ar, né? Nesse modelo em específico não temos ar-condicionado, mas temos os comandos normais. Ar na temperatura ambiente ou ar quente. Posição do ar. Botão de ligar o desembaçador traseiro e velocidade da ventoinha. É interessante também notar que mesmo não tendo o ar-condicionado, nós temos a recirculação de ar. Você pode ligar ou desligar a recirculação de ar por aqui, mesmo o carro não tendo ar-condicionado. Normalmente é um tipo de coisa que só tem quando tem ar-condicionado. Nesse caso nós temos em todas as versões. E é interessante notar também que aqui perto do volante nós temos os nossos controles de rádio, que é comum nos carros franceses ser aqui. Então você consegue mexer o volume, trocar de rádio, trocar para CD sem tocar aqui no rádio, apenas colocando a mão aqui. Pessoalmente eu prefiro quando tem botõezinhos no volante, mas é um carro francês e principalmente nessa época os carros franceses eram todos assim. Eu prefiro aqui do que não ter os controles, né? Que a maior parte dos carros de entrada não tinham. Aqui nós temos o nosso cinzeirinho. Temos também um isqueiro ou tomada de 12 volts. Os botõezinhos de vidro, né? E aqui um pequeno porta-objetos e mais um porta-objetos aqui atrás. Aqui nós temos o freio de mão normal, típico de todo carro dessa época, né? E aqui nós temos o nosso câmbio. É um câmbio manual de 5 marchas. Para engatar a ré basta puxar aqui para trás no lugar da sexta, né? Esse câmbio aqui não é o câmbio mais preciso do mundo, mas pelo menos os engates são suaves. Então é um câmbio bastante normalzinho, principalmente para a época. Aqui do lado do motorista nós temos outro pequeno porta-objetos, porta-moedas, né? E aqui temos a regulagem de altura dos faróis e para ativar ou desativar o airbag do passageiro. Então, se você quiser desativar o airbag do passageiro, colocar alguma cadeirinha ali, por exemplo, você coloca a chave aqui e vira para o lado do off. Aqui nós temos o nosso espelhinho retrovisor normal. Não sei realmente se existia a versão desse carro com espelho fotocrômico, mas esse aqui não tem, é normal. É posição de noite aqui manual. E não temos sensor de chuva. Sei que nesse carro é opcional,
mas nesse aqui não temos. Os nossos quebra-sóis também são os quebra-sóis normais, com espelhinho. Não temos luz, mas pelo menos temos espelhinho para o motorista e para o passageiro. Temos também alça de teto para todos os ocupantes, exceto para o motorista, mas principalmente na época era normal não ter para o motorista, né? Não é tão necessário assim. E aqui nós temos a nossa luz de teto. Tem as 3 posições normais, que é desligado, ligado ou ligado apenas quando abrir a porta. Então quando abre a porta, ela acende e quando fecha a porta, ela apaga depois de alguns segundos. E aqui no centro de tudo temos nosso botão de pisca-alerta. Aqui temos nosso porta-luvas, ele segue o mesmo acabamento da porta. Obviamente não desce suavemente, mas temos aqui uns projetos de porta-copos. Temos um porta-cartões e um porta-bloco de notas. Aqui dentro temos um porta-manual. Os porta-luvas não é iluminado também, mas temos aqui um porta-manual bem legalzinho. E aqui temos o manual do carro, guia de utilização Peugeot 206. Vamos ver como são os bancos traseiros do Peugeot 206. Podemos ver que nessa versão não temos encosto de cabeça traseiro. Temos tampinhas no lugar, então dá a impressão que isso aqui realmente era preparado para isso. Só não puseram porque era uma versão mais básica, né? Mas pelo menos temos 3 cintos de 3 pontos. O que é um pouco de um paradoxo, né? Porque ter o cinto de 3 pontos central aqui parece dar mais trabalho do que colocar logo os encostinhos de cabeça, né? Mas nessa época não é todo carro que tinha encosto de cabeça traseiro e como esse aqui é um carro de entrada, ele também não tem. Vamos entrar e ver como é que é o espaço aqui atrás. O espaço para a cabeça aqui atrás é o esperado, não é ótimo, mas também não é apertado. Então, num carro dessa categoria, que é um carro subcompacto, e principalmente dessa época, sabemos que não se esperaria um grande espaço, né? E o espaço para as pernas também é assim. Não é muito bom, mas para a categoria do carro está dentro da média e não é desconfortável. Então esse banco está regulado para mim, eu tenho 1,87 m e aqui atrás eu fico assim. Conseguiria viajar aqui atrás, sim, mas não é a posição mais confortável do mundo, né? Aqui atrás o acabamento é exatamente igual lá na frente, com a diferença que temos vidro manual e o vidro desce até aqui. Aqui na parte traseira do Peugeot 206 temos escrito desse lado Peugeot e desse lado 206. Temos o símbolozinho da Peugeot ali no meio. A nossa luz de neblina central, né? Que é uma só. Nessa versão em específico, pode-se abrir o porta-mala apertando aqui embaixo. Então se o carro estiver destrancado, ele abre. É um porta-malas de tamanho normal. Eu não diria que é um porta-malas grande, mas para o tamanho do carro é um bom porta-malas. Se você levantar o tapete, você vê que aqui não tem nada, porque o pneu sobressalente desse carro fica aqui embaixo. Então isso aqui é comum em carros franceses, né? Temos aqui o nosso parafuso para descer ele e ele fica sempre aqui embaixo. E aqui temos uma posição bem curiosa para o número de chassi. Então o número de chassi desse carro é gravado nessa parte da lata, quase na traseira do carro. E temos também aqui a plaquetinha de chassi do carro. Aqui na tampa é tudo mais ou menos bem acabado. Temos aqui um plastiquinho para não ficar tanta lata aparecendo. Mesmo assim temos um pouco de lata aqui ao lado, né? Temos aqui nossa terceira luz de freio com o lava-vidro integrado nela. Aqui nós temos a portinhola do tanque de combustível. Então, infelizmente tem que colocar a chave. E é daquele tipo que você tira ela inteira. Então, não é a melhor forma possível, mas para um carro do final dos anos 90, era um design que ainda estava sendo usado, né? Para abrir o capô do carro, basta puxar essa alavanquinha que fica aqui. Nesse carro aqui, infelizmente, temos que colocar a varetinha de capô. Não temos nenhum tipo de amortecedor, né? E nessa versão, como é a versão de entrada, também não temos manta acústica. Então, é só na lata mesmo. Esse motor aqui é o motor 1.1. Então é o motor mais pequeno que se pode ter nesse Peugeot.
Isso aqui é mais ou menos o mesmo bloco do 1.4 que saiu no Brasil, só que ele é a versão 1.1, então um motor com 60 cavalos. É o mais fraquinho que existia, mas realmente é um motor de entrada, né? Não dá para se esperar muito mais que isso, principalmente num carro dessa época, né? Para quem não sabe, pessoal, essa aqui é a entrada de ar do carro, tá? O ar interno entra por aqui, da ventilação. E é para isso que servem essas entradinhas de ar aqui no capô. Essas entradas de ar não servem para alimentar motor nem nada do tipo. Esse motor aqui é o de entrada, mas aqui na Europa existiram várias versões de motor para esse carro. Desde o 1.1 até o 2.0, que era a versão GTI, que é a versão mais rápida desse carro, né? E também tivemos alguns motores a diesel. Tivemos um motor 1.9 a diesel, depois o 1.6 e o 2.0, que eram motores um pouquinho mais modernos. Mas essa aqui é a versão 1.1 a gasolina. Esse capô, além de ter essas entradinhas de ar para ventilação interna, também tem esse corte aqui. Também não sou o maior fã de cortes em capô, principalmente num carro tão redondinho. Isso aqui é um pouco estranho, né? Mas ele meio que serve para passar por cima dos limpadores, né? E aqui temos também uma janelinha com o número do chassi do carro. Típico de carro francês. Esse tipo de janelinha com o número dividido, né? E podemos ver que é VF, que quer dizer que foi produzido na França. Então, pessoal, vamos andar no Peugeot 206 e ver como é que é. Pessoal, eu lembro que quando esse carro lançou, basicamente ele envelheceu todos os outros carros que existiam da mesma categoria. Então, nesse tempo no Brasil, o pessoal ainda tava muito querendo um Corsinha, um Golzinho, que também tinham acabado de lançar nos anos 90, né? E quando esse carro lançou no final dos anos 90, meio que o pessoal olhou para esses outros carros e falou: nossa, mas esses carros de repente pareciam tão velhos. Porque realmente, o design desse carro era super moderno na época. Quanto a isso, eu digo que até hoje, esse carro foi um divisor de águas para o design da Peugeot. Obviamente, pessoal, não é um carro livre de problemas. Nós sabemos que a manutenção era um pouquinho mais complexa do que o pessoal inicialmente imaginou, né? Então esse carro não é tão barato assim de manter igual outros carros populares no Brasil, né? E é interessante notar também que no Brasil tivemos um motor 1.0, sendo que aqui o menor motor para esse carro era 1.1. Aquele motor 1.0, pessoal, ele era um motor de origem Renault. Então meio que a Renault emprestou o motor para o grupo Peugeot, porque eles não tinham motor 1.0 e eles não quiseram reduzir esse motor 1.1 para 1.0. Não quiseram gastar com esse projeto, né? Eu não conheço o motor de origem Renault. Sei que esse motor aqui é um motor relativamente confiável, só que tem seus problemas também de sobreaquecimento. Então, se o pessoal não cuidar bem da parte de arrefecimento dele, pode desenvolver algum problema que vá queimar a junta. Então, você encontra muitos desses carros, infelizmente, com a junta queimada. Mas, pronto, é um carro que marca aqui a temperatura, então é importante você ficar atento nisso. As versões que eu diria que aqui na Europa realmente valem a pena, do Peugeot, são as versões a diesel. Obviamente você vai encontrar um carro um pouco mais caro, e a manutenção dele também vai ser um pouquinho mais cara, mas são os motores que são realmente bem duradouros. Os motores a diesel da PSA são motores muito bons. E outra coisa que no Brasil esse carro sofreu um pouco foi com a suspensão. A suspensão desse carro não é das mais resistentes que existem, infelizmente. O que foi uma reclamação até aqui mesmo, os carros anteriores a essa geração da Peugeot eram carros com suspensões realmente muito boas. Então, se você pega um 106, um 205, são carros que têm a suspensão realmente durável. E esse aqui, infelizmente, não seguiu esse mesmo padrão, né? Tanto no Brasil quanto aqui tiveram reclamações a nível de suspensão. Dito isso, ao preço que você consegue encontrar um carro desse aqui em Portugal, igual esse aqui a gasolina, é um carro realmente barato, é um ótimo carro de entrada, assim. Eu acho que não dá para errar muito com um Peugeotzinho desse. E no Brasil também esse carro, ele atraiu bastante as pessoas porque ele era um carro relativamente completo. Então, quase todos os modelos tinham direção hidráulica, quase todos os modelos tinham AC, coisas que nem todo carro, principalmente os carros de entrada da época, tinham. Mesma coisa o Clio. O Clio ganhou também muito mercado por causa disso. Os primeiros Clios do Brasil vinham com airbags, que
para um carro de entrada no Brasil, no final dos anos 90, era impensável airbag, né? Era uma coisa de carro muito de luxo. E esses carros realmente vinham relativamente completos no tempo deles. O que hoje é uma coisa boa, que realmente quase todos eles têm direção hidráulica. Eu sei que aqui na Europa todos têm, né? E aqui em Portugal, eu acho que isso aqui é um carrinho ideal também para ser o seu primeiro carro. É um carro que não tem tanta coisa assim para te chatear, é um carro relativamente simples, e é um carro que você compra a um preço muito barato. Assim como no Brasil, aqui tivemos também a versão SW desse carro. Então é uma versão bem interessante também. É basicamente o mesmo carro, só com um pouquinho mais de espaço no porta-malas. É interessante também que esse carro durou bastante tempo aqui, ficou bastantes anos em linha, e depois ele foi substituído pelo 207, que é um carro totalmente diferente disso aqui, que não tivemos no Brasil, o verdadeiro 207. Mas o pessoal gostou tanto desse design que a Peugeot decidiu lançar uma versão, um facelift depois que esse carro saiu de linha, que é o Peugeot 206+. Esse Peugeot 206+, é o 207 no Brasil. Então, o carro que era vendido no Brasil como 207, na verdade era um Peugeot 206+, ou 206 Plus, né, que é como se chama na França. Mas eu realmente gosto de estar andando num carro desses, porque eu lembro o alvoroço que ele fez quando lançou. Igual eu falei, quando lançou, ele era o carro mais moderno que existia, basicamente, em termos de design. Você olhava para os outros carros da categoria e via carros mais velhos que esse, mesmo quando eles tinham pouca diferença de idade, né? Tal foi o acerto que esse carro teve com o design. Em questão de comportamento dinâmico, não sei se essa versão em específico ou se é da idade, ele é um carrinho um pouquinho duro. Carros franceses costumam ser bastante molengas. Esse aqui, ele chega a ser até um pouquinho duro, que eu acho até engraçado. Mas é uma direção boa, principalmente para um carro dessa idade, né? Não dá para se queixar nisso aí. E esse carro em específico também não tem ABS. Então nessa época, aqui na Europa, não era obrigatório ABS. E como tal, esse carro aqui, sendo um carro de entrada, também não tem ABS. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por assistirem e até um próximo vídeo.